Então essas vespas, elas são bem conhecidas também, geralmente elas têm essa relação de parasitoidismo com baratas. Então elas pegam a barata, a toxina que elas têm associada ao ferrão, ela deixa a barata em estado de letargia, ou seja, a barata ela fica anestesiada, e isso é a oportunidade que a vespa tem de ovipositar, ou seja, depositar o ovo na barata. Então o que acontece? Quando ela deposita o ovo dentro da barata, o ovo ele eclode, a larva ela come a barata por dentro e depois sai, como vocês estão vendo na imagem aqui. Então depois ela continua, né, o seu ciclo biológico. E aqui tem uma outra imagem onde é possível ver como fica a lagarta que eu falei que foi parasitada pelas vespas, né? Então aqui a gente pode ver que existem muitas larvas da vespa que comeram a lagarta por completo. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa falar entre essa relação de parasita e hospedeiro é coevolução. Então, eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas ela é muito importante para esse contexto, onde a gente tem no caso, o que vive ao lado ou que faz junto, e evolução é basicamente a mudança. Então, é uma mudança em conjunto. Então, o que a gente tem aqui? A coevolução entre o parasita e o hospedeiro, ela é uma coisa que ela aconteceu em conjunto ao longo de muitos e muitos anos, ao longo de muito tempo. Então, dentro disso, a gente tem aspectos morfológicos, ou seja, de forma, tanto do parasita quanto do hospedeiro, fisiológicos, ou seja, de função, hormônios, né, dos dois organismos, e reprodutivos e comportamentais do parasita. Então, todos esses compostos eles estão adaptados à característica do hospedeiro. Então, vou dar um exemplo para vocês. A vespa, ela precisa conseguir voar para chegar até o hospedeiro. Então, pode ser considerado uma característica que coevoluiu em relação ao parasita, né? Então, aqui a gente tem uma imagem onde o que isso aqui pode estar representando, né? Que a morfologia, a morfologia do parasita, ela acompanha a morfologia do hospedeiro. Então, o parasita ele vai ter sempre aparatos que são capazes de fazer ele conseguir parasitar o seu hospedeiro, né? Então, isso é muito importante, né? Porque se o parasita ele não possui estruturas que são capazes de fazer ele conseguir parasitar o hospedeiro, ele não vai conseguir completar o seu ciclo biológico, né? Isso é muito importante. Então, começando pelos organismos que eu falei, né? Que deixam esses insetos em formas de zumbis. A gente tem esse fungo, que é o Ophiocordyceps. Então, ele é um fungo parasitoide. Preste atenção, parasitoide, ou seja, no final do processo ele mata o inseto. Que ele é capaz de infectar artrópodes e principalmente insetos. Então aqui a gente tem umas imagens desse fungo, que é basicamente, eu já falei um pouco, mas eu vou repetir o que acontece.